chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está ali curado diante dos senhores. Esse é Jesus, é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. Esse episódio, ele sempre me impactou. E cada vez que eu medito aqui, o Senhor vai me mostrando alguns detalhes bem interessantes. E o que essa experiência aqui vivida por Pedro, por João, elas falam muito a nossa vida, a vida daquele que quer seguir a Cristo, aquele que diz o seguinte, que Paulo vai dizer assim, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aqui nós podemos ver a prática disso, de ser um mais que vencedor em Cristo Jesus. Aqui o que acontece é um desenrolar de um fato, onde Pedro estava indo lá ao templo e tinha um homem paralítico que pedia esmola na frente do templo. Muita gente conhece essa história. E quando Pedro vai entrando no templo, diz que aquele homem é para ele, pedindo uma esmola. E a palavra diz que Pedro olha para ele e vê que ele tinha fé para ser curado. Ele fez: meu irmão, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. Em nome de Jesus, se levante e ande. O homem ficou em pé e ficou saltitando, irmão Antônio. E entrou dentro do templo louvando a Deus. E o pessoal: e o que é isso mesmo? Não era o aleijado que estava pedindo esmola lá na frente? O que foi que aconteceu? Ah, são aqueles lá cristãos que estão ensinando aí umas coisas, que estão falando umas coisas aí. E aí veio o desenrolar do texto, amados, do que o Senhor quer tratar com a gente aqui, nessa palavra de vitória.
O que é ser um mais que vencedor? O que significa a gente ser mais que vencedor em Cristo Jesus? Uma pessoa que deseja isso, que quer isso, ela vai entender o seguinte, que ela vai passar por adversidade, pastor Jorge. Vai passar por perseguição. No versículo 3 aqui diz que Pedro e João foram presos. Por quê? Porque tinham curado uma pessoa e porque tinham pregado a palavra. E a gente tenta imaginar como foi essa palavra, porque o texto diz que as pessoas receberam tanto aquela palavra que tinha quase 5.000 pessoas que tinham recebido a palavra. Pense, prega-se o evangelho, prega-se a palavra de Deus, mais de 5 pessoas ali vão para o Senhor, e o que é que acontece? Cadeia neles. Talvez, amados, uma das maiores dificuldades para nós é tentar assimilar a questão de você querer viver para Cristo e ao mesmo tempo no que você querer viver para Cristo, passar por situações difíceis. Eu quero dizer e lembrar a todos aqui nessa noite que isso nunca vai faltar. Vai sempre ser assim. Porque o cristianismo verdadeiro, o cristianismo genuíno, ele vai produzir luz e vai incomodar as trevas. E as trevas vão tentar se levantar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se vive ou se vende por aí um evangelho que não tem dificuldade, que não tem luta, que não tem adversidade, esse evangelho é falsificado. Porque Cristo é luz, e a luz está para incomodar as trevas. Quem está na luz, diga amém. Outra coisa que marca essa questão de ser o mais que vencedor. Essa pessoa, ela é cheia do Espírito Santo. Agora veja aqui, na essência, o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa derrama sobre ela de coragem, de ousadia e de autoridade, no nome de Jesus. Você viu aqui, prestou atenção na audácia do discurso de Pedro? Estava lá, pastor Jorge, a elite aqui da liderança religiosa, o sumo sacerdote estava lá, todas as autoridades religiosas estavam lá, João, a família dos sacerdotes, e chegam para eles: com que autoridade vocês estão fazendo isso? O texto é bem claro que diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse o seguinte, olha lá, atenção aí, vocês aí, autoridades e líderes do povo, vocês estão chamando a gente para prestar conta de um favor que a gente fez para um homem doente? Quero que vocês saibam que a gente fez isso foi no nome de Jesus, a autoridade foi nele. O Jesus que vocês rejeitaram, o Jesus que vocês crucificaram e mataram, mas Deus ressuscitou ele no 3º dia. Sobre ele foi dado um nome que está acima de toda e qualquer autoridade, todo e qualquer poder, e foi no nome dele que a gente orou por esse homem, é no nome dele que a gente está aqui, é no nome dele que a gente prega, é no nome dele que a gente vive. Ser cheio do Espírito Santo é ter essa ousadia, é ter essa coragem. Pedro poderia ter sido morto ali, mas ele não estava nem aí. É uma palavra, uma frase do próprio Pedro. Pedro diz a certa altura: presta atenção no serviço, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, o Espírito Santo na nossa vida, dentre tantas coisas que Ele nos faz na vida de um mais que vencedor, Ele traz coragem e ousadia para dizer: eu sou de Jesus e faço no nome de Jesus. Eu não tenho vergonha de dizer a quem eu amo e a quem eu sirvo.
estamos aqui nessa noite é no nome de Jesus. Se a gente procura caminhar, é caminhar na vontade do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter coragem. Hoje, cada vez mais, o Evangelho parece que muita gente está se retraindo. Essa semana eu vi um vídeo de um cidadão aí, dessa turma aí do alfabeto, com todo respeito, dizendo que a vontade dele o desejo dele é tirar os jovens da igreja. Quer tirar o jovem da igreja mesmo. Esse Jesus aí que nada. Eu quero viver o agora. Pensar na eternidade, não, tem agora. Que Deus é esse? Oh, meu irmão, minha irmã. Se o Espírito Santo está na nossa vida, a gente tem coragem, a gente tem ousadia para dizer que só em Jesus Cristo há salvação. Só por meio de Cristo tem redenção. Isso significa renúncia, sacrifício, temor ao Senhor, coragem e ousadia para dizer, somos de Cristo. Quem está entendendo isso? E encerrando, aquele mais que vencedor, ele passa pelas lutas, ele é cheio do Espírito Santo que dá coragem, ousadia e autoridade no nome de Jesus. E quem é mais que vencedor também, olha o que acontece, é uma consequência. Aquelas pessoas que estão à sua volta, quem estiver perto de você, vai enxergar Cristo na tua vida. Vai ver a obra de Cristo na tua vida. É isso que precisamos compreender. Quando Pedro fala, e Pedro chega, como eu costumo dizer, na voadora, aqueles homens se espantam e dizem, são homens indoutos, são homens simples, e o comportamento deles está dizendo que é um comportamento de pessoas que realmente andaram com Jesus. E ao ver aquele homem curado, né, pastor Jorge? O homem era aleijado, o homem estava pulando dentro do templo agora. Eles não puderam dizer nada porque viram também ali as obras de Deus. O mais que vencedor não é aquele que consegue tudo o que quer na vida. O mais que vencedor é aquele que mostra e revela Cristo para quem está à sua volta. As pessoas têm que olhar para você, têm que olhar para mim, enxergar Cristo e saber, esse anda com Jesus, esse de verdade está andando com Jesus. Não tem como, essa é a maior autoridade. Qual é, pastor? O testemunho. O testemunho que vem pelo nosso modo de agir e o modo de lidar com as circunstâncias. Mais na frente, lá em Atos 16, talvez o episódio mais famoso, muito semelhante. Paulo e Silas ali levando o evangelho, vem uma mulher encapetada. Esses homens são filhos de Deus, escute eles. Esses homens são filhos de Deus. Uma endemoniada. Porque você sabia que o diabo também leva a palavra? Leva, mas as intenções deles são outras. E aí Paulo se encheu. Quer saber? Espírito do inferno, saia dessa menina. Pronto. Quebrou as pernas do pessoal que ela tinha agente, ela tinha empresário, Daniel. Tinha gente que ganhava dinheiro porque aquele espírito era um espírito de adivinhação. Acabou a fonte do lucro deles, vamos denunciar esses homens. Paulo e Silas são presos. O que é que acontece? Vamos humilhar? Vamos. Rasga a roupa dele aí na praça. Vamos dar aquela famosa sentença romana, as famosas 39 chibatadas lá, né? Só podia dar 40, né, pastor Jorge? Eles eram sabidos, dava 39 e parava. E depois dava mais 39 e não fechava os 40. Os dois espancados e humilhados são jogados numa prisão. Eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam falando do amor do Senhor. Eles repreenderam as trevas. Eles expulsaram o mal e foram presos. Jogado num tal de um cárcere inferior. Devia ser o lugar pior do que o cárcere, é o mais obscuro. Acorrentados a um tronco, perto da meia-noite,
o texto diz que eles estavam tudo chorando e reclamando. Que vida é essa, Senhor? Está vendo aí o que é que dá a gente seguir a Cristo? Olha para aí, olha onde a gente veio parar. Foi assim, irmãos, que eles estavam? Foi assim? Perto da meia-noite, eles estavam cantando louvores ao Senhor. Estavam adorando o Senhor. O texto vai dizer que eles louvavam e os outros presos ouviam. Os caras que chegaram arrebentados hoje aí, velho, estão cantando louvor. E é doido, é? Não. É porque os mais que vencedores louvam a Deus em todo o tempo da sua vida. Independente das circunstâncias, estão ali louvando o Senhor. E o louvor atraiu a presença do Senhor. E Deus mandou um terremoto que não abriu só a prisão de Paulo e Silas, não. Abriu a prisão foi de todo mundo. A obra que Deus manifesta na vida daqueles que o creem, na vida daqueles que perseveram, da vida daqueles que estão no Senhor, ela alcança quem estiver perto. Mas, amados, vou encerrar por aqui, mas pensem nisso. A trajetória da nossa vitória em Deus, ela sempre vai passar por dores. Ela sempre vai passar por sofrimento, por incompreensão, por injustiças. Mas a Bíblia vai dizer que é o Senhor quem nos justifica. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel, não abandona os seus. A gente não pode ter medo de dizer quem a gente é em Jesus, não. Agora tem muita gente aí falsificado, que tem que tomar cuidado com a vida. Que eu costumo dizer que é o crente vós quem sois. Já falei aqui, vou falar de novo. Crente vós quem sois? Quem é, pastor? Os 7 filhos de Seva, sacerdote. Achava bonito os discípulos expulsar o demônio, curar os enfermos. Olha que massa aí, poder. É o que como é que eles fazem? Eles oram no nome de Jesus. Paulo estava pregando. Ah, isso é bonito, bora fazer, bora. Aí vai expulsar uns demoniados lá. Nós expulsamos vocês em nome de Jesus que Paulo prega. Aí diz que o Satanás fala assim: olha só, sei quem é Paulo e sei quem é Jesus. E vós quem sois? E eles tomam uma surra do diabo, apanham, saem com as roupas rasgadas, tudo corrido. Porque não eram esses aqui, mais que vencedores, cheios do Espírito Santo, com a vida em Cristo, com a vida no Senhor, andando com o Senhor. Em Cristo Jesus, só nele a gente é mais que vencedor. E a gente não pode, amados, não pode retroceder por causa de problemas e lutas. Parece que tem momentos que, sabe, o povo de Deus vai no ritmo, depois parece, irmão Wellington, que vão dando uma cansada, vai arriando. Espera aí, nessa hora a gente lembra de Isaías. Espera aí, os jovens correm e se cansam, vai lá, falha, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, vão correr e não vão se cansar. Só os que confiam no Senhor. E Deus está aqui nessa noite com o Espírito Santo para dar essa ousadia que estava sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Silas. Ela é para a minha vida e ela é para a sua vida. Aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã. É no nome de Jesus, é na dependência de Cristo. É só Ele, só Jesus numa hora dessa. Só Cristo que nos sustenta, só Cristo para nos fortalecer. E a gente não pode calar ou recuar ou pensar em desistir. Está difícil? Amém. É sinal de que a gente está no Senhor. Ele disse que a porta era estreita. Ele disse que não ia ter aflição. Está tudo dentro do pacote. E o Senhor está aqui para nos fortalecer. Amém? Tem mais que vencedores aqui nessa noite. Diga para quem está do seu lado: Jesus é na tua vida, meu irmão. Jesus é na tua vida, meu irmão. Amém? Agora, ó, não brinque com ele, não. Não brinca com Jesus, não.
As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Com Deus é compromisso. Porque só quem tem compromisso honra a sua palavra. Sabe? Tem gente que é com Jesus, que é com Cristo, só até quando é conveniente. Só quando está confortável e favorável. Só quando tudo está bom, aí vou para a igreja, está tudo como eu quero. Aí quando contraria, quer largar, acha que é brincadeira, acha que a gente está aqui perdendo, tá assim, porque não tem o que fazer. Não. Tão interessante isso. Eu lembrei do pastor Albert aqui, que ele falou, quando Deus falou lá me fugiu agora, com Jacó, ele estava deitado num travesseiro de pedra. Deitado numa pedra, ele viu uma escada e viu os anjos do Senhor subindo e descendo. Jesus disse que o Filho do Homem não tem nem onde encostar a cabeça. Sabe, amados, nós precisamos pregar a palavra. Eu sei que, sabe, é bom a gente estar sempre, você vai vencer, é milagre, é vitória para a sua vida, é bom, mas escute, caminhar com Jesus não é só isso não. Depois de 3 anos lá, Jesus foi para uma cruz. O cumprimento de toda a promessa de Deus se deu na cruz do Calvário. Sabe? Um dia desse Deus trouxe uma palavra aqui, de vez em quando ela volta no meu coração. Deus não cria filho mimado não. Deus não mima os seus filhos. Deus quer que seus filhos amadureçam. Pastor, às vezes é tão difícil, é pesado demais para mim. Ouça, o Senhor é justo e fiel. Ele nunca permitirá que nada venha sobre a nossa vida que a gente não tenha capacidade de suportar. Deus é justo. Ele vai dar o frio conforme o cobertor. Quando Ele sabe, quando a gente chega, João, no nosso limite, Ele entra com o escape. Enquanto isso, Ele observa. Ele fica na torcida. Vai, meu filho, vai. Não desanima não. Eu sei que está doendo, mas eu sei que você pode. Eu sei que você pode. Olhe, pense numa pessoa que acredita em você. Quem é? É Deus. Deus acredita em você. O que a gente precisa, sabe, é estar sempre lembrado disso aqui.